Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve ser mais do que nunca engrandecido, amém, pessoal? Exaltado, devemos louvá-lo, glorificá-lo, alegrar-se diante dele, é assim que devemos servi-lo. O Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, ele é Deus, ele é bom demais, ele nos ama e nós devemos exaltá-lo com muita alegria nesse dia, amém? Hoje nós vamos falar de uma palavra que falou o meu coração, que eu espero que fale o seu também. E a gente começa aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos lá? Hebreus, é Novo Testamento, mais para o finalzinho do Novo Testamento. Hebreus, capítulo de número 11. Comecemos por aqui. Eu começo com você lendo o que diz desde o versículo de número 1, tá? Diz assim, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladou, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor, quem é? É Deus. Eu vou parar por aqui. Olha para mim aqui, vamos ouvir com atenção esse recado de Deus para nós. Estamos observando que esses servos e outros mais que o capítulo vai continuar relatando, todos eles foram justificados pela fé. A fé é um elemento essencial para nos levar para perto de Deus. Esse é um elemento essencial para nos fazer acessar as bênçãos de Deus, é um elemento essencial para nos fazer desfrutar das promessas dEle. Tudo que a gente alcança de Deus é pela fé, não tem outra maneira. A salvação, a cura, a prosperidade, a libertação, olha, tudo que você puder imaginar. Tudo que a gente possa alcançar de Deus, iremos alcançar pela fé. E o que é essa fé? Nós acabamos de ler o conceito no Hebreus 11:1. É a certeza daquilo que se espera. Diga comigo, fé é a certeza daquilo que se espera. Então, o que você espera quando você faz uma oração? Vamos lá. Não responda para mim, responda para você. O que você espera quando você dizima?
O que você espera quando você oferta? O que você espera quando você intercede por alguém? O que você espera quando você evangeliza uma pessoa? O que você espera quando você age em obediência a uma palavra que Deus falou ao seu coração? Porque isso é fé. É quando eu ajo em obediência ao que Deus me falou. Senão é saltar no escuro. Isso não é fé. Fé não é saltar no escuro. Alguém já disse que fé seria isso. É como uma criança que chega perto do lado de um porão na sua casa e lá embaixo está tudo escuro. E lá embaixo está o seu pai. E ele então diz: pode pular, filho, eu estou aqui embaixo, eu te seguro. E ele não está vendo nada, mas ele é o papai, então ele pula. Não é assim. Isso não é fé. Fé não é saltar do escuro. Fé é andar na luz. Que luz é essa? Na luz que Deus lhe dá pela sua palavra. Quando você tem essa luz, esse entendimento que Deus lhe dá, daquilo que Deus falou ao seu coração pela palavra dele, você está andando na fé. Fé, então, é luz, é entendimento. Sabe, fé é você agir em conformidade àquilo que Deus, pela sua palavra, falou com você. Se Deus lhe dá uma fé para fazer algo, meu querido, vá em frente. Passa o que tiver pelo caminho. Você vai ser mais do que um trator que vai atravessar qualquer coisa. Você vai passar por cima de qualquer situação. Você vai ser como Josué, que vai derrubar muralhas. Você vai ser como Daniel, que vai fechar a boca de leões. Entende? Você vai ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que vai apagar a força do fogo. Você vai ser como Davi, que passa no meio de um esquadrão de inimigos e que vence todos eles. Como disse Davi, eu parecia um arrebentar de um açude, atravessou tudo, estava pelo caminho. Quando você age pela fé, não é pela vontade, não é pelo desejo. Vontade muitos têm, desejos muitos têm. Mas você pode estar com um desejo e estar grávida. Isso não é fé. Não é isso? Você pode estar com desejo, com vontade de comer alguma coisa. Isso não é fé. Você pode ter muita vontade de receber, você pode ter muita necessidade de alcançar alguma coisa. Mas isso ainda não é fé. A fé é uma certeza que nasce dentro do nosso coração. Eu digo para você que a fé é como se fosse um pouquinho de Deus dentro de você. A fé é como se Deus transferisse um pouco dele para você. Então você tem mais de Deus dentro de você. Quanto mais dessa fé você tiver, mais de Deus você tem em você. E quanto mais de Deus você tiver em você, o diabo vai querer distância de você. Quanto mais de Deus existir dentro de você, você vai vencer qualquer que seja o desafio. Porque diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Não importa o tamanho do seu inimigo. Não importa o problema que você tenha, contanto que você tenha fé para enfrentá-lo. O negócio não é o tamanho do seu inimigo, o negócio é o tamanho da sua fé para enfrentar o seu inimigo. Porque Davi era pequenininho, né? O Golias era um gigantão, não é isso? Mas o que aconteceu com o gigante? Caiu. E caiu por quê? Por causa da fé que havia no coração de quem? Do Davi. Então não importa o tamanho do seu inimigo, entende? Não importa o tamanho da muralha, lembra Josué? Rodeando muralhas, parecia loucura. Você vai rodear a muralha vai cair. Um negócio enorme, alto, muralhas tão grossas, largas, que havia casa construída em cima desse muro. Ninguém imaginava derrubar um negócio daquele. Eles lá dentro achavam, isso é uma loucura, é estupidez. Esse pessoal maluco está dando volta na muralha, vai cair o quê? E caiu. E caiu. Então, com essa fé, você consegue vencer o câncer. Com essa fé, você consegue vencer uma crise conjugal. Com essa fé, você consegue abrir portas que não existem, aparentemente. Você vai ver saída onde ninguém enxerga. Com essa fé, você vai viver o sobrenatural, amém? Aqui na terra
E preste atenção, e principalmente, o que esses servos de Deus aguardavam, o que esses servos de Deus esperavam, por causa da fé que havia em seus corações. Preste atenção no versículo 10. Porque esperavam. O que eles esperavam? Muita riqueza nesse mundo, é isso? Muita prosperidade, não é isso que eles esperavam com essa fé que eles tinham? Mas não? Esperavam o quê? Uma vida boa, né? No campo, não é isso? Uma fazendona bonita, não é? O que eles esperavam? Não, eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Por causa da fé que havia em seus corações, o que eles esperavam? Um novo céu e uma nova terra. Quem espera um novo céu e uma nova terra? Eles esperavam pela fé esse novo céu e essa nova terra. Eles esperavam essa cidade cujo artifício e construtor é o próprio Deus. Eles não esperavam morar aqui, onde é um bairro famoso, bonito, luxuoso de Minas Gerais. Aonde? Bairro o quê? Bairro o quê? Lourdes. Sei lá, qualquer bairro bom que você achar por aí. Aí não, ele não estava esperando um prédio luxuoso. Já viu aqueles prédios que o cara entra com um carro assim, sobe e o carro entra até dentro de um apartamento? Eles não estavam esperando um construtor famoso, um camarada um arquiteto famosíssimo no mundo que construiu aquele prédio, aquela casa, aquela mansão. Não é isso que eles esperavam. Eles esperavam exatamente a cidade cujo construtor e artifício é o próprio Deus. Eles esperavam o céu, por causa da fé que havia em seus corações. Quando você espera algo de Deus, você tem essa certeza: eu vou para o céu, eu estarei com Ele por toda a eternidade. O meu Redentor vive. Lembra de Jó falando isso? Eu sei que o meu Redentor vive. A certeza e a confiança de que você é de Deus e que nada vai tirar você da mão dele, de que você está na presença de Deus. Quando você tem essa certeza dentro do seu coração, e uma pessoa como esta, que tem essa confiança, parte, ela morre, porque todo mundo vai morrer. Você fica triste no sentido de perder a presença daquela pessoa que você ama perto de você. Mas você não fica triste porque ela partiu. Por quê? Porque ela partiu para estar com Cristo. Sabe, você fica com saudade, mas não com tristeza, porque é para isso que nós estamos permanecendo firmes com Jesus todos os dias. Para morrer e ir para onde? Para o céu. O que é a morte para o cristão? Uma promoção. Uma promoção. Paulo dizia: é incomparavelmente melhor estar com quem? Com Cristo. Para o mundo aí fora isso é loucura. Eles não entendem. Mas para quem crê em Jesus, partir, morrer, não é um problema. Partir e estar com Cristo não é um problema. Pelo contrário, é para este momento que a gente se prepara a vida inteira. É para esse momento que a gente abre mão de coisas, sabe, que a gente está firme, porque o nosso maior alvo na vida, o cristão verdadeiro, tem o maior alvo da sua vida: ir para o céu. Você tem muita coisa aqui nesse mundo para conquistar, mas de que adianta tudo isso aqui se a pessoa não for para o céu? Você pode ser um milionário aqui, você pode ter tudo que o mundo possa te oferecer nessa terra, mas se você não for para o céu, querido, sabe o que a Bíblia diz? Louco, hoje te pedirão a tua alma, que farás com tudo que tens? Para quem será? Você não vai levar nada? É ou não é? Não é isso?
Do mesmo jeito que o pobre vai para a eternidade, o rico vai também. Ali todo mundo fica igual. Não tem jeito. O caixão pode ser até muito caro, mas nem o caixão ele leva. Não adianta. Então o negócio é você ir para o céu. A sua fé, a sua certeza tem que ser da sua eternidade. Quem não tiver essa certeza no coração, está faltando essa fé genuína em Cristo. Esse é o nosso primeiro alvo. Amém? A nossa eternidade com Cristo. Fala para o seu vizinho, quando morrer, trata de ir para o céu. Viu? Quando chegar a sua hora, você trata de ir para o céu. Vai para outro lugar não, viu? O juízo nessa cabeça aí, né? Vai para outro canto não, que você tem que ir para o céu. Amém, pessoal? Tem que ir para o céu, né? Então, voltando ao nosso texto, preste atenção que ainda quero chegar a um ponto importante com você. Estamos vendo aqui que então havia uma fé dentro do coração deles. E que essa fé que havia em seus corações os levava a ter uma perspectiva. E Deus então mostra algumas figuras que lembram esse céu. Preste atenção no que eu estou te falando, conversa não. Preste atenção. Então, Deus mostra aqui algumas figuras que representam o céu. Por exemplo, esse caso que todo mundo conhece. Leia o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, ele respeitou aquilo que Deus falou, e para salvação da sua família, o que ele fez? Preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Preste atenção, que então Deus mostra em alguns momentos das Escrituras, alguns simbolismos, algumas figuras. Por exemplo, a arca. A arca é uma figura do quê? Do céu. A arca aqui representa a salvação. Então observe bem que a arca aqui ela tem uma representatividade, ela é uma figura daquilo que Deus quer que desfrutemos por toda a eternidade. Era a representação do céu. Olha lá, olha aquele painel ali. Vamos ler juntos? Mostra lá o cinegrafista aí, mostra lá, o pessoal de casa poder ver também. Vamos ler juntos aí. O que está escrito aí? Tá, projeto família, que mais? E a pergunta? Mas vamos ler com voz alta, que vocês não tomaram café, né? A gente tem que fazer uma vaquinha, comprar um pão com mortandela para você aí, que o negócio está feio. Vamos lá, vamos ler com vontade, vamos lá? Onde está sua família? Vamos juntos. Dentro ou fora da arca? Onde é que está a sua família? Sabe, a arca, ela representa aqui a salvação. Aonde está a sua família? A sua família está dentro ou a sua família está fora da arca? A sua família está salva ou a sua família ainda não é salva? Noé tinha uma missão que era colocar toda a sua família dentro da arca. Diga, Noé foi vencedor. E nós temos que ser vencedores também. Nós precisamos colocar a nossa família para dentro. Amém? Nem que seja na butinada. Mas a gente tem que botar para dentro. Né? Você vai que vai. Né? Você que seja empurrando de vida. Você tem que entrar, meu filho. Bom seria que essa pessoa fosse com espontaneidade. Eu estou brincando, né? Mas você sabe que ninguém que entrou na arca entrou obrigado.
Ninguém. Noé conseguiu pregar para a sua família e a sua família acreditou no que Noé pregou. Nós temos a missão de conseguir transmitir para a nossa família a mensagem da salvação, de maneira tal que eles creiam nessa mensagem. Porque como desde o início da pregação de hoje que eu estou falando, tudo você recebe de Deus pela fé. Então não tem como obrigar a família a entrar. Se pudéssemos obrigar, quem já tinha obrigado já? Hã? Já tinha dado tanta butinada, você vai entrar, não tapa no pé da orelha, entra logo. Você já tinha botado para dentro há muito tempo. Mas só que não é por força nem por violência, a Bíblia diz, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, mas é pela uma ação do Espírito de Deus na vida de cada um. Porque é uma obra que o Espírito Santo faz no coração da pessoa para convencê-la. Não é por obrigação, não é por empurrão. Por isso que às vezes o crente fica chato. Você conhece crente chato? Conhece ou não conhece? Você é um? Hã? Tem crente que é chato, não é? Tem crente que é chato. Porque ele fica, tudo quer falar de Deus o tempo todo para o familiar. A pessoa só fala de igreja, só fala de Jesus, só fica falando de Deus. Não tem outro assunto. Porque a gente fica naquela ansiedade de querer ver a família salva. A gente não quer que a pessoa vá para o inferno. A gente não quer que a pessoa pereça. Porque afinal de contas Jesus já pagou o preço da salvação de todos. Não é para ninguém ficar de fora, ainda mais essa pessoa que a gente ama, que a gente quer que ele conheça Jesus, que a gente quer que ele seja salvo. Só que não é por força. Então é como? É pela fé que essa pessoa vai crer no Evangelho. E aí entra a nossa participação. É a hora que nós vamos pregar, e não só pregar, com palavras. Há um pregador antigo que dizia o seguinte, que você pregue com a sua vida, se for necessário, use palavras. O seu testemunho, a sua vida, fala mais do que muitas palavras suas. A sua maneira de tratar, a sua forma de lidar com a família, a sua maneira de conviver com eles, o seu testemunho, fala às vezes mais do que muitas palavras. Às vezes as pessoas falam muito, mas vivem pouco. Vivem pouco o Evangelho. Aí a família olha para nós e não vê o Evangelho em nossas vidas. A gente fala de um Deus que é amor, mas vira e mexe eles nos vêm falando de raiva, falando mal de alguém, nos ouve às vezes maltratando, invocado com a pessoa. Se eu pudesse eu esganar esse miserável. Ele é de Deus. Ele ama tanto a Jesus, tem tanto Deus na vida dele que ele quer matar os outros. É uma incoerência, não é não? É um negócio esquisito isso. Então aí a pessoa vai olhando e não vai vendo atitudes que condiz com aquilo que a pessoa fala. Então ela fala de um Deus tão maravilhoso e ela não anda, parece que com esse Deus tão maravilhoso. Está faltando desse Deus. Então o nosso testemunho, ele é muito importante para a nossa família. O testemunho das pessoas olharem na nossa vida e verem os milagres, verem a manifestação de Deus. Sabe, ver o filho, o cônjuge, o irmão, o pai, observar aqueles que estão perto da gente, porque ninguém nos conhece melhor do que a nossa família. Não é? Aqui na igreja a gente pode dar ficar assim, pintar a cara de santão. Não é? A gente pode ser visto pelas pessoas, todo mundo assim tem aquela aparência, mas a aparência engana, não é? A família que convive com a gente sabe como a gente é, nos conhece muito melhor, e eles esperam exatamente ver em nós
Uma mudança, uma diferença. Se essa diferença não existe, as palavras que pregamos são comprometidas. Eu sempre digo que a mensagem e o mensageiro andam juntas. A mensagem pode ser verdadeira, mas se o mensageiro não for verdadeiro, esse mensageiro compromete a mensagem. Entende? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo? Sabe, você pode estar falando a verdade, mas se você não for também verdadeiro, você compromete a mensagem. A sua mensagem perde credibilidade, porque não há testemunho. Então isso a gente precisa olhar para dentro de nós, porque nós temos uma missão, colocar toda a nossa família para dentro dessa arca. Amém? A Bíblia fala não só da arca, a Bíblia fala também da terra prometida, não é isso? Vamos ver um pouquinho para frente. Hebreus ainda 11. Vamos um pouquinho para frente. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 27, Hebreus 11, 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o quê? Diga, eu preciso ver o invisível. A fé é isso. A fé me faz ver o que os olhos naturais não estão vendo. Quando você tem a fé no coração, você vê o que ninguém está vendo. Você acredita no que ninguém vê, e aí a pessoa diz, mas como que essa pessoa vai conseguir? Eu vou conseguir. Mas por que você tem essa convicção? Não, porque Deus falou no meu coração. Aquela palavra que eu ouvi, aquele domingo, aquele dia que eu fui no culto, aquele dia que eu li a palavra, aquele dia que eu meditava, Deus falou comigo. Eu vou conseguir. Eu vou alcançar essa bênção. Então você começa a ver o invisível. A fé te faz ver o invisível. Amém, pessoal? E ele diz aqui, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Diz ainda mais, versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, vamos juntos, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Diga glória a Deus. Então esses servos de Deus e servas de Deus fizeram coisas estupendas, maravilhosas. Tudo isso eles fizeram pela fé naquilo que Deus falou aos seus corações. Não é diferente com a gente. Eles venceram neste mundo e também quando partiram na fé da certeza de uma cidade cujo construtor e artifício é o nosso Deus. Eles partiram nessa fé. Todos eles morreram com essa fé no coração. De estar com Cristo para sempre. De partir desse mundo e estar nos braços do Pai Celestial. Venceram aqui nessa terra, fizeram proezas, sinais, maravilhas e partiram desse mundo com essa fé viva dentro de seus corações. Amém? Diga glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. Ter essa fé viva dentro do coração. E quem tem essa fé viva tem que tomar uma decisão. Que decisão, pastor? A decisão que tem que ser tomada. Veja Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 30. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 30, eu começo com você no versículo 15.
Deus vira-se para o seu povo que sai do Egito e que está indo para a terra prometida. Então a terra de Canaã era a terra das promessas de Deus. Mais um simbolismo, né? Mais um simbolismo. Mais uma vez, Deus, por figura, ele mostra ao povo o que ele pretendia oferecer a eles na eternidade. Era uma terra prometida, aqui na terra, nesse mundo. Uma terra que eles teriam de tudo, que não teria falta de nada. Esta terra abundante, essa terra das promessas de Deus. Aí ele vem, Deuteronômio 30, versículo 15, diz: vês aqui, hoje eu tenho proposto o quê? A vida e o bem, a morte e o mal. É uma escolha que fazemos na vida. Nós fazemos escolhas, a vida é feita de escolhas. O tempo inteiro a gente faz escolhas na vida. A gente escolheu estar no culto e não estar dormindo esse horário. Mas a vida é feita de escolhas o tempo inteiro. A todo momento você faz escolhas na vida. E cada escolha te leva a um lugar. Te leva à vida ou te leva à morte. A escolha que você está fazendo na sua vida, no dia a dia, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, assim todos os dias da nossa vida, estamos fazendo escolhas. E essas escolhas estão nos levando para algum lugar. Até hoje chegamos a esse ponto por causa das escolhas que fizemos dias passados. As escolhas que estamos fazendo agora nos levarão a algum lugar para amanhã, para depois de amanhã e assim por diante. Então sempre as escolhas nos levam a algum lugar. Noé escolheu obedecer a Deus. Abraão escolheu obedecer a Deus. Abraão nem sabia para onde ia, mas ele escolheu obedecer a Deus. Amém? Noé nunca tinha visto uma chuva na vida, mas Deus disse que ia chover e mandou ele construir uma arca. E ele tomou a escolha, obedecer a Deus. E assim por diante. Sadraque, Mesaque e Abednego, ameaçados de serem jogados em uma fornalha de fogo para queimarem vivos. E escolheram obedecer a Deus. Não vamos nos curvar, porque o meu Deus diz, não se curvará diante de imagem nenhuma, não vamos nos curvar diante da sua. E fique sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos bem pode nos livrar. E se não livrar, a gente vai para o céu com ele. Mas nós não vamos desobedecer a Deus, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Escolher obedecer a Deus. As escolhas que fazemos nos levam a algum lugar. Eles não estão naquela galeria de heróis da fé de Hebreus 11 por um acaso. Todos eles escolheram viver pela fé em Deus. E isso os fez vitoriosos. Por isso fazem parte daquela galeria dos heróis da fé. Essa galeria continua sendo escrita hoje. Nós fazemos escolhas hoje que podem nos incluir nessa galeria dos heróis da fé. Nós continuamos escrevendo essa galeria. Muitos heróis da fé já surgiram no mundo afora. Homens e mulheres de Deus que fizeram e que continuam fazendo a diferença nesse país, nesse mundo afora. O mundo precisa de pessoas de fé. Que vão brilhar nas mãos do Senhor. E que serão por toda a eternidade como verdadeiras estrelas. A Bíblia diz que preciosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Eles vão por toda a eternidade brilhar como estrelas no céu. O mundo está precisando dessas estrelas. Desses homens e mulheres que decidem, às vezes pagar um preço, mas vão obedecer a Deus. E vão agir pela obediência a Deus, pela fé no que Deus falou aos seus corações. E a Bíblia diz aqui, você tem que fazer uma escolha. É vida e o bem, ou é a morte e o mal. Não tem outro caminho. Versículo 16. Vamos juntos? Porquanto te ordeno hoje, não é um pedido, pessoal, é uma ordem. Te ordeno hoje que ames a quem? O Senhor teu Deus. Primeiro mandamento de Deus aqui. Não é um pedido, não é uma opção, é uma ordem de Deus. Ame o Senhor teu Deus. Quem não fizer isso, escolheu a morte, escolheu o mal.
Ame o Senhor teu Deus. E o que é amar a Deus, pastor? João 14, 21 e João 14, 23 vai dizer para nós o que é amar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Então quem faz isso ama a Deus. Que mais? Que andes nos seus caminhos. Ande no caminho de Deus, na obediência ao que a palavra diz. Isso não é opção. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é mandamento. Não é opcional. Não, eu vou andar nesse caminho aqui de pecado, mas qualquer hora eu retorno. Você escolheu a morte. Você escolheu o mal. Você escolheu a desobediência a Deus. Vai pagar um preço. E se não se arrepender a tempo, vai para a eternidade perdida para sempre. Escolhe a vida e o bem. Agora, se escolher a morte e o mal, vai pagar um preço. E que guardes os seus, mandamentos, guarde os mandamentos dele. Pegue aquilo que Deus diz na sua palavra, que são mandamentos dele, e os guarde no coração. Aí ele diz, e os seus estatutos, e os seus juízos. Para quê, pessoal? Para que tudo isso? Para que vivas. Sabe, irmãos, Deus não vai ser mais Deus porque eu obedeço a Ele. Mas eu vou ser mais de Deus porque eu obedeço a Ele. Ele continua sendo de Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, o Todo-Poderoso, comigo ou sem eu. Sabe, com você ou sem você. Deus não muda. Ele não vai ser mais Deus porque você obedece. Mas você vai ser de Deus porque você obedece. Você vai ser mais abençoado porque obedece. Deus não ganha com isso. Quem ganha somos nós. Nós é que seremos beneficiados, porque teremos vida, porque teremos o bem na nossa vida. Se você ensinar isso para os seus filhos, se você ensinar isso para a sua família, eles também terão bem, eles também serão beneficiados, eles também serão abençoados. A escolha que você faz influenciará toda a sua casa, toda a sua família. Amém? Sabe, eu fico pensando, a minha família toda era espírita. Meu pai no candomblé, minha mãe na mesa branca, eu frequentando terreiro com a minha mãe. Uma vida destruída. Todo mundo doente, a gente só tinha derrota. Servindo os espíritos, fazendo o que os demônios mandavam. Meu pai indo lá para Santos, arriar trabalho na areia da praia, junto com o povo do terreiro, que enchia lá o pessoal na verdade era da Umbanda, eles enchiam um ônibus e ele ia junto. Ia lá, arriar trabalho na areia da praia. Viajava para lá, fazia aquelas coisas todas, e a nossa vida era um inferno, uma derrota. Morando num barraco, minha mãe trabalhando desesperada para trabalhar e não conseguia nada, mesmo trabalhando tanto. Casamento deles destruído. Relacionamento meu com meu pai péssimo. Tudo horrível. Só destruição. Bendita a hora que a minha mãe ligou a televisão e assistiu o missionário na televisão. E olha que ela foi resistente. Ficou 1 ano assistindo na casa onde ela trabalhava, tomando conta de uma criança. E a gente nem imaginava. E continuou indo para o terreiro junto com a gente. E 1 ano assistindo o missionário. Depois de 1 ano em casa, na casa da patroa dela assistindo o missionário, chegou um dia, ela virou para a gente e disse, olha, eu não vou mais não. E foi todo mundo contra ela. Todo mundo foi contra ela. A senhora enlouqueceu? A gente tem que ir. A gente tem que fazer a obrigação, a gente tem que fazer o que o santo mandou. A gente tem que ir lá. Que negócio é esse que a senhora não vai? Não vou mais. Ela disse, eu não vou mais. Aí lá no terreiro que meu pai frequentava, a mãe de santo incorporou lá, que meu pai ia num terreiro junto com a família da parte dele, que tinha lá uma prima, mãe pequena do terreiro, a outra filha de santo, outro filho de santo, vários filhos de santo da família, todo mundo envolvido com isso, e aí meu pai ia junto para lá. E a minha mãe
e eu íamos num outro centro. E quando a minha mãe deixou de frequentar o centro de mesa branca, que a gente chamava, meu pai lá, nesse terreiro lá da Umbanda que ele estava, quando minha mãe deixou de frequentar onde a gente ia, o espírito incorporou lá, no terreiro que meu pai ia, e o demônio ameaçou, falando para o meu pai: fala para ela, no linguajar deles, fala para a tua mulher que ou ela volta para lá, ou ela vem para cá. Porque senão nós vamos trazer todo mundo rastejado. E aí começaram as ameaças. Aí meu pai chega em casa e disse: olha, o guia tal mandou te dar um recado. Aí minha mãe, sem entendimento de nada, disse para o meu pai assim: pois é, né? Só que ninguém pode mais do que Deus. E eu não vou, não. Eu descobri que isso é tudo demônio, falou para o meu pai. E a gente não sabia de onde é que ela tirava essas conversas. É tudo demônio. Eu não vou, não. Só que a coisa foi piorando, piorando, piorando. As ameaças. E um dia meu pai vindo de carro, estava o meu pai dirigindo, a minha tia do lado, atrás estava uma prima, mãe pequena do terreiro, estava a outra filha de santo, estava o outro meu primo, filho de santo. Tudo dentro do carro. Vindo na madrugada do terreiro. E aí, quando meu pai foi fazer uma curva, perto de um hospital chamado Bartira, lá em Santo André, o volante saiu na mão dele. Saiu o volante. Na descida. E o carro desgovernado bateu num poste. Se não tivesse batido o poste, tinha caído um despenhadeiro lá embaixo, tinha as casas lá embaixo, numa altura enorme. Teria morrido todo mundo. Bateu o carro no poste, a barra da direção estourou 3 costelas do meu pai, a seta entrou, que foi milímetro para não perfurar o coração dele. A minha tia esmagou a perna. Acho que ela foi gritar, cortou a língua, ficou pendurada um pedacinho assim da língua. Só sei que meu pai quase morreu, ficou 5 dias no UTI. Na UTI o médico dizia: vai morrer hoje, vai morrer amanhã. E cada dia dizia que ia morrer. E aí foi nessa situação que a minha mãe decidiu ir para a igreja, porque até então ela nunca tinha ido. Ela decidiu. Preste atenção, ela decidiu. Eu vou escolher a vida. Eu vou escolher servir a Jesus. Não quero mais saber de macumba. Não vou mais atrás disso. Custe o que custar. Ela tomou a decisão. Eu vou servir a Jesus. Essa decisão mudou a família toda. Foi uma luta que ela enfrentou. Mas ela ficou firme. E aí que ela decidiu na igreja. Isso só aconteceu porque ela não foi buscar Deus. Ela só ficou em casa assistindo a televisão. Se ela tivesse ido buscar Cristo, não teria nem acontecido acidente, acontecido nada disso. Mas ela não foi. Quando a corda apertou, aí ela foi para a igreja. Não tinha igreja na minha cidade. Viajava, viagem longa, mas toda sexta-feira ela estava na igreja fazendo a corrente da libertação pelo meu pai. Foi aí que meu pai sobreviveu, saiu do hospital com vida, aposentou por invalidez, não conseguia mais trabalhar, por causa desse acidente. E aí um dia, meu pai em casa, com muita dor, chorando de dor, que ele sentia muita dor, já fazia um tempo do acidente. A partir dali, meu pai não foi mais para o terreiro. Minha mãe ficou firme e continuou servindo a Jesus. Se converteu mesmo. E aí meu pai ainda era resistente, fumava igual uma chaminé e resistente demais pelo evangelho. Falar de oferta na igreja, ele ficava uma fera. Mas dava dinheiro que não era brincadeira na macumba. Na igreja não podia dar, mas na macumba dava. Era assim. Resultado, até que, nesse dia que ele estava passando mal lá, ele disse que ali ele falou com Deus. Ele já tinha ido com a minha mãe algumas vezes levá-la na igreja e ficar na porta da igreja. Quando o pastor falava de oferta, ele saía da igreja, ia fumar lá fora. Depois, até que um dia desistiu, saía, entrava e saía. Mas decidiu, não vou mais. Nesse dia que ele estava sentindo tanta dor, ele disse que falou com Deus.
se o Senhor me der forças, eu vou terminar o que eu estou fazendo aqui e eu vou para a igreja hoje. Eu vou entregar minha vida a Jesus. Naquele dia que ele fez essa oração, sem entendimento nenhum, ele disse que foi como se tirasse assim uma dor com a mão. A sequela daquele acidente. Como se tirasse com a mão. Saiu a dor, na hora, sumiu tudo. Ele terminou o que estava fazendo, tomou um banho, foi para a igreja. Naquele dia o missionário estava pregando na igreja em Santo André, em São Paulo. O missionário fez apelo, ele aceitou Jesus naquele dia. Dali ele começou a lutar junto com a minha mãe por mim, até que mais tarde eu fui me converter, que é outra história, senão eu vou ficar aqui contando história o tempo todo. Mas o que eu estou dizendo, a decisão dela mudou a história de toda a família. Todos se converteram por causa de uma decisão. Quando você decide, eu vou fazer o certo, eu escolho a vida, o bem, eu escolho servir a Jesus, faça isso, e você vai ver que o restante virá. Deus vai trazer um a um, e eles virão para o Evangelho, eles conhecerão o Senhor. Por causa da sua decisão, Deus pode mudar a tua história. Amém? Para a gente encerrar, que o nosso tempo já está esgotando. Aí ele diz aqui: e que guardes os mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas. Deus quer que você tenha vida. E o que mais? E multipliques. Sabe, Deus vai fazer você se multiplicar. Sabe, presta atenção, multiplicar-se aqui não é só questão de ter filhos, também para aquela pessoa que não tem filhos ainda, por que não? Deus abre a madre, Deus faz até a estéril alegre mãe de filhos, diz a palavra. Mas o que a gente tem que colocar no coração é que ninguém multiplica o que não é. Você só multiplica o que você é. Se você é de Deus, você vai se multiplicar. O seu filho vai ser de Deus, a sua filha vai ser de Deus, a sua nora, o seu genro, sabe, o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, sua tia, seu primo, seu sobrinho, seu vizinho, seu amigo, seu colega. Daqui a pouco você vai se multiplicar. Através de você, Deus vai alcançar muitas outras pessoas. Você vai se multiplicar. Porque ovelha gera ovelhas. Quem é ovelha de Jesus aqui? Você é ovelha de Jesus? Querido, então você tem que se multiplicar. Se tem uma cadeira vazia nessa igreja, é falta de você se multiplicar. Você tem que se multiplicar. Cada ovelha tem que se multiplicar. Porque é quando as ovelhas se multiplicam que a igreja enche. Sabe que a responsabilidade não é do pastor. O pastor apacenta ovelhas. Quem gera ovelhas é a ovelha. Você é ovelha de Jesus? Sim ou não? Você é ovelha? Quem é ovelha de Jesus? Você é ovelha de Jesus? Então você tem que se multiplicar, querido. Você não pode ser estéril. Você tem que se multiplicar. Você tem que gerar outras ovelhas. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano passado? Quantas pessoas? Em quantas pessoas você se multiplicou? Quem você ganhou para Cristo? O quê? Vem com desculpa não, meu irmão. Você tem que se multiplicar. Você não pode ser estéril. Você tem que ganhar almas para Cristo. Você tem que se multiplicar. E essa multiplicação vai acontecer tanto na sua família como fora dela. Ganhando amigos, conhecidos, parentes, vizinhos, colegas. Em toda parte. Sabe, se a igreja de Jesus acordasse para a missão que ela tem de se multiplicar, o número de pessoas que se dizem evangélicas nessa pátria brasileira, se eles se convertessem dos seus maus caminhos e decidissem realmente ser testemunhas de Jesus, aonde estiver, esse país, não está lá de dentro, é ganho para Jesus. O problema é que as pessoas se acomodam. Elas só pensam nelas. Falta essas ovelhas querendo se multiplicar. Ganhar almas para Cristo.
levar o evangelho ao seu colega, ao seu vizinho, ao seu parente, convidar alguém, trazer essa pessoa à igreja. Às vezes as pessoas estão perdendo oportunidades. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Eu me lembro, sabe quem levou a minha família toda para Macumba? Foi uma prima da minha mãe, que começou a ver a gente cheio de problemas. Sabe o que ela fez? Eu preciso levar você lá no meu terreiro. Conheço uma lá, que é bom. Você precisa ir lá. Não sei o quê. Eu vou te levar lá. Não, eu vou levar você. Você vai comigo. E começou a falar no ouvido da minha mãe. E arrastou ela para Macumba. Sabe o que isso aconteceu? Levou a família inteira. E todo mundo foi para lá. Atualmente eu sei que ela me assiste na televisão. Que Deus te abençoe. Mudou tudo. Mas foi assim. Ela começou a levar todo mundo para Macumba. E a família inteira foi. Os filhos das trevas estão fazendo a parte deles. Cadê os filhos da luz fazendo a sua parte também? Tem gente que leva os outros para o mau caminho. Outro dia atrás, uma irmã aqui na igreja conversava comigo e disse: pastor, olha, eu fui para um forró. Eu fui para aquele forró me deu um problema. Aí contou a história, que não interessa contar da vida dela. Mas aí ela disse: pastor, eu tomei juízo, me arrependi e tal, não posso fazer mais isso. Pastor, eu voltei aqui para a igreja. Aqui em BH. Ela disse: pastor, voltei para a igreja. Agora estou firme com Jesus aqui. Pastor, a amiga que falava para mim, para eu sair do forró, agora é ela que está no forró querendo que eu vá atrás dela. Ela que te desviou. Olha, agora é hora da senhora arrastar essa mulher para ela poder vir para a casa de Deus. Ela começava a falar de Jesus para a senhora, e a senhora acabou saindo do forró e voltou para Cristo. Faça igual ela, só não faz igual depois. Não volta para o forró, não. Toma juízo. Mas existem pessoas assim, que quer te chamar para o forró, quer te chamar para a bagunça, para o pecado, para tudo que não presta, para a bebedeira. Às vezes você não acha quem te compra um saco de arroz para você comer, mas arruma quem paga a cachaça para você beber. Sabe, se arruma quem quer te oferecer o que não presta. O cara tira o dinheiro do bolso e paga para você. Agora, o que é bom, a pessoa não faz. A pessoa não está interessada em pagar uma passagem para você vir para a igreja, mas está interessada em pagar uma cachaça para você beber, para afundar a tua vida de vez. Então, é hora da gente acordar e fazer alguma coisa. Os filhos da luz têm que se multiplicar. Aí ele diz aqui: e multipliques. Olha agora. E o Senhor teu Deus. Vamos juntos? Diga com fé. Voz alta, vamos lá. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Diga isso para o seu vizinho. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que você há de possuir. Quando você, preste atenção, vive pela fé, quando você assume o que a palavra fala, você crê em Jesus, decide por Ele, você vai ser abençoado na sua terra. Aí diz aqui: e o Senhor te abençoe na terra a qual passas a possuir. Aí Deus vai te abençoar nessa terra. Tem muita gente querendo ser abençoado nessa terra, quer ou não quer? Mas não quer fazer o que o texto fala anteriormente. Tome uma posição. Escolha a vida. Ande pela fé naquilo que Deus falou. Haja na obediência a Deus, e Deus irá te honrar. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo? Vamos falar com Deus agora? É hora. Cadê o azeite, pastores? Cadê? Preste atenção, nós vamos ministrar uma bênção agora. Todo último domingo do mês eu estou fazendo aquela consagração da família. Amém? Então eu vou entregar esse vidrinho de azeite para uma pessoa da família. Você que vai receber, você tem uma missão: consagrar a sua família
para Deus. Então, uma pessoa, quem é dessa família, você que está com a família, quem está com a família? Está com a família? Então, você que está com a sua família, um de vocês, alguém vai ser incumbido dessa missão. Escolhe entre vocês quem vai ser. Você vai receber o vidrinho, uma pessoa. Você vai receber esse azeite, você vai se ungir e você vai ungir a sua família. A Bíblia diz para nós que aquilo que é consagrado ao Senhor, preste atenção, não vai caber mais a resgate. Você está consagrando a sua família para Deus, para o diabo não tocar nela, para a bênção de Deus prosperar sobre a tua casa. Então você vai levar o vidrinho, leva lá, obreiros, por favor, vai entregando o vidrinho para cada pessoa que vai pegar o seu. Quem é da família que vai receber? Você levanta a mão assim, eles entregam na tua mão assim, rapidinho. Vamos espalhando aí. Alguém da família recebe, você unge. Se você não está com a sua família aqui hoje, você vai levar esse vidrinho, e aí você vai se ungir aqui hoje, e lá você unge a sua casa, lá você unge a sua família, tudo bem? Vamos louvando a Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos declarar com toda a fé em nome de Jesus, e Ele vai abençoar você, Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai te honrar em nome de Jesus Cristo, né? Dá um vidrinho para cada pessoa que quer o seu. Pastor, eu quero o meu. Vamos lá, obreiros, espalha a equipe aí, vai entregando. Levanta a mão assim que eles acham você, porque como tem muita gente, eles não sabem quem é que vai pegar o vidrinho. Levanta a mão assim que eles vão achar você e entrega na tua mão. E vamos louvando ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Com fé, meu irmão, com toda a fé, diga. Oh, aleluia, Senhor. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por trás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro, é contigo, é por ti. Levante as suas mãos e diga. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. 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 Oh, abençoe, Senhor, esta casa. Abençoe esta família.
Abençoe este lar. Abençoe em nome de Jesus. Levante esse vidrinho para o céu agora, Pai. Eu quero te apresentar esse azeite, que pedimos ao Senhor uma unção especial sobre ele, para consagrarmos a nossa casa, a nossa família para o Senhor. Queremos nos multiplicar, Pai. Queremos a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Fazemos a nossa escolha. Decidimos viver por fé e não por vista. Decidimos crer na tua promessa, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Diga: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu não vou viver por vista, eu vou viver por fé. Diga: eu vou viver por fé. Diga: eu vou viver por fé. E eu estou vendo o que os meus olhos naturais não veem. Eu vejo a minha casa, a minha família abençoada. Comece a orar e dizer: Senhor, eu vejo pela fé esta pessoa, cite o nome dele, o nome dela, o teu filho de volta na casa de Deus, a sua filha de volta servindo a Jesus, aquele que estava desviado voltando para os caminhos de Deus. Eu vejo pela fé a sua casa, a sua família unida novamente, o teu casamento restaurado. Eu vejo pela fé o seu lar transformado. Eu vejo pela fé, meu Deus amado, a salvação desta casa, a libertação desta família. Eu vejo pela fé o milagre do Senhor acontecendo na sua casa, a transformação total. Meu Deus, coloque a tua unção, coloque a tua virtude, coloque o teu poder, opere neste lar, curando o doente, libertando o oprimido, trazendo resposta, solução. Meu Deus, manifeste agora o teu poder, a tua virtude. Meu Deus, muda a história dessa casa, muda a história dessa família. Reverte esse caso tão difícil para os homens, mas o que é impossível para o homem é possível para ti. E nós determinamos que o milagre aconteça na sua casa, que o milagre se manifeste na tua família, que caia por terra toda e qualquer obra do diabo. Nós te repreendemos, Satanás. Nós quebramos o teu poder e exigimos: sai em nome de Jesus. Levante para o céu o vidrinho de azeite. Pai, vamos ungir cada família agora. Nós consagramos a nossa família para o Senhor. Amém? Abra o seu vidrinho. Pode abrir. Abre ele agora. Você vai primeiro se ungir. Unja-se aí agora. Se vai ungir a sua família, está perto de você, unja a sua casa, unja a sua família. Em nome de Jesus. Que a bênção de Deus entre no seu lar. Que essa bênção de Deus entre na sua casa. Que essa bênção de Deus entre no teu casamento. Que essa bênção de Deus alcance os seus filhos. Que eles sejam uma bênção. Que eles sejam uma bênção. Que ela seja uma bênção. Em nome de Jesus. Que em todas as áreas da sua vida a bênção de Deus se multiplique. Que em todas as áreas da sua vida o milagre aconteça. Abençoe a sua casa, abençoe o seu lar e declare: eu creio, eu tomo posse, eu assumo o meu milagre, eu declaro a minha bênção. Levante as suas mãos aos céus agora, e adore a Ele. Bendito seja o nosso Deus. Digam conosco. E as bênçãos se derrame até 1000 gerações da família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti e de dia. Que eles sejam alcançados, que eles sejam abençoados, que eles sejam livres. É contigo, eu creio nisso. Eu creio.
Eu creio. Eu creio. Eu creio. Nenhum vai se perder. Ninguém vai ficar de fora, não. Toda a nossa casa, toda a nossa família é abençoada em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. Diga, Senhor Jesus, eu tomo a minha decisão. Eu escolho a vida. Eu escolho o bem. Eu escolho servir ao Senhor. E eu declaro que eu e a minha casa te serviremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.